Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. E hoje vamos falar sobre um tema que interfere diretamente na nossa vida profissional. Ou melhor, o caminho que seguimos até chegar ao tão sonhado primeiro emprego. Esse caminho passa pela escola e a formação que recebemos desde o ensino básico até o superior. Mas afinal, qual a diferença entre escola pública e particular? Primeiro, a diferença vai muito além do fato da rede pública ser de graça e da privada paga. O ensino público é aquele em que o governo patrocina a escola, que pode ser municipal, estadual ou federal. Já o particular é administrado por capital privado de uma ou mais pessoas. Mas existem uma série de outros fatores que diferenciam um do outro, principalmente em relação à infraestrutura das unidades. Quanto à qualidade, o ensino público vem sendo bastante questionado. Avaliações realizadas pelo INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, mostram que apenas 5% dos alunos apresentam desempenho classificado como adequado. E essas diferenças se refletem em uma das principais finalidades desse processo que tem início na educação básica e segue até o ensino médio: ingressar em uma universidade. Pesquisa feita pelo IBGE apontou que 36% dos alunos que se formaram em uma escola pública entram no ensino superior. Já na rede privada, este índice beira os 80%. Bem, para debater os desafios do ensino público, as diferenças para a rede particular e a preparação para o ingresso na universidade, a gente convidou a Maria Isabel Azevedo, a professora Bebel, deputada estadual, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, também é presidente da POESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a quem eu cumprimento e agradeço já pela presença no nosso programa. Professora Bebel, tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, cumprimento você, Eduardo, boa noite para todos e todas que nos ouvem e assistem através do programa Aparecida Debate, cumprimento os debatedores também, professor Maurício e Gilson Reis, né? Da importância de a gente promover esse debate, que sem dúvida nenhuma é importante para toda a sociedade. Sem dúvida nenhuma, mais uma vez, muito obrigado pela presença. A professora Bebel já estava até aqui apresentando os nossos outros convidados. Vou formalizar agora, tá, Bebel? O Gilson Reis, que é coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, diretor do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e membro do Fórum Nacional de Educação. Gilson, muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Agradecer o convite em nome da CONTE, um tema muito importante. Nós estamos no momento da história onde que nós precisaríamos discutir educação todo dia e toda hora. Então, parabéns aí pela TV Aparecida, por vocês. Cumprimentar os companheiros de mesa, Bebel, professor, que está aí no estúdio. E vamos ver se consegue conduzir esse processo e trazer algumas informações importantes para que a sociedade possa absorver esse tema educacional de forma mais plena. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, e essa é a nossa contribuição, a contribuição para a melhoria da educação em nosso país. E aqui em nossos estúdios, o José Maurício Cardoso, professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, interior de São Paulo, com mestrado em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios, ao Aparecida Debate. Seja bem-vindo, tudo bem? Olá, boa noite a todos, boa noite, Eduardo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar com vocês aquilo que nós tratamos em sala de aula, nesse compromisso de compartilhar o conhecimento com a sociedade. Quero agradecer também a oportunidade de poder conversar com a Bebel, conversar com o Gilson, e ótima noite para todos nós. Para todos nós, e que vocês aí de casa possam aproveitar esse debate, né? Porque a gente está falando de algo que afeta a todos. Quem já não passou pela escola, quem já não passou pelo ensino público, ensino privado. E muito se discute isso hoje, esse abismo que existiria
entre o ensino público e o ensino privado. Então, a primeira pergunta, para vocês que têm experiência na área, eu começo pelo Maurício, depois eu abro para a Bebel e também para o Gilson. Qual a principal diferença, na sua opinião, professor, do ensino público para o ensino privado? Olha, eu vejo como o ponto central da discussão é a comercialização do saber, a comercialização da educação. Então, a escola privada, ela enxerga esse processo como um produto comercial e, claro, que ela explora isso por meio de um processo legal que é concedido pelo Estado. A educação pública, ela é gratuita e universal, porém, ela não é de graça. Ela é sustentada, mantida pelos impostos que todos os indivíduos, todos os cidadãos pagam. Então, quando a gente coloca, num primeiro momento, essa discussão, existe diferença entre um e outro? Existe sim. A educação pública é tratada como bem comum. A educação privada é tratada como negócio. Essa distinção entre bem comum e negócio gera uma série de consequências que automaticamente implicam nessa discussão que nós estamos travando aqui hoje. E que é muito bom, é muito salutar, não só para o esclarecimento de quem nos assistem, mas também para nós mesmos, porque essa reflexão ela faz parte não só de quem é educador por opção profissional, mas também por aqueles que fazem parte do processo de geração de educação. Muito boa, né? Análise já de primeira para a gente já começar esse debate. Professora Bebel, a opinião da senhora, né? Essa diferença do ensino público para o ensino privado. Sim, eu acho que a gente tem que remontar um passado também, né? Nós também sabemos que no passado os melhores alunos estudavam, né, nas escolas públicas básicas e que quem queria ser, vou usar o termo, empurrado, ia para a escola privada, né? Por quê? Porque era uma forma, naquele tempo, a escola era para poucos, né? Não era democratizado o acesso. Quando nós, com muita luta, né, conseguimos a democratização do acesso para todos os filhos e filhas da classe trabalhadora, a qualidade da educação caiu porque o Estado não chamou para si ou não traz para si, né, como prioridade, né? Tudo passa a prioridade, a ponte é prioridade, tudo é prioridade. A educação passa a não ter prioridade. Então, essa análise histórica ela é importante porque a gente sabe perfeitamente que muitas professoras, professores, até os salários deles eram maiores, até, ou era equivalente ao de um juiz de direito, né, na época. Então, há um processo também de desvalorização da profissão docente, das condições de trabalho, né, e do projeto arquitetônico das escolas. Isso é importante a gente demarcar, porque você tem hoje escolas que são cadeões, né, e não convida os alunos a estarem nela. Então, eu acredito que nós nós vamos ter muita luta ainda para garantir que a educação básica pública ela tenha a qualidade que ela já teve no passado, quando era para poucos. Nós queremos que estenda para todos, né, os filhos e filhas da classe trabalhadora. Enfim, quando nós falamos para todos, a gente está falando uma escola de fato inclusiva, uma escola que de fato, né, deu uma sólida formação. Ô Bebel, eu vou falar para você que é um passado não tão distante assim, porque eu me lembro há pouco tempo atrás, não vou revelar a idade, é claro, mas quando eu estava no ensino básico, né, a gente lembra que a escola pública era muito disputada, inclusive, né, dada a qualidade da escola pública. Depois houve essa inversão com o decorrer do tempo. Gilson, por favor, a sua opinião sobre o assunto, diferença ensino público para o ensino privado. Bom, eu penso que esse debate entre o setor privado e o setor público ele remonta ao século passado, talvez mais precisamente no Manifesto
dos mineiros, que tratou da questão da educação, num projeto educacional que seria a construção de um projeto de país, de nação, um projeto de sociedade. Então, esse manifesto, lá dos anos 30 do século passado, demarcava uma posição. Então, nós temos uma contradição estabelecida ao longo do tempo, porque enquanto a escola pública é um projeto de todos, de uma sociedade, de um país, de um Estado, a escola privada surge como alternativa a setores do capital, a setores filosóficos, religiosos, institucionais, que tiveram a possibilidade de construir escolas para que pudessem também conduzir os seus saberes a partir da compreensão que tem da vida, da sociedade e das questões que envolvem o projeto político-pedagógico. Portanto, eu penso que esse é um debate que está colocado desde o Manifesto dos Pioneiros até hoje e precisamos cada vez mais aprofundar esse debate. Penso que o momento atual é um momento onde nós temos assim, uma necessidade urgente de debater para onde foi o projeto da escola pública, para onde foi o projeto da escola privada e quais os grandes desafios colocados para todos nós nesse momento da história. Penso que nós temos muitos desafios, principalmente no recente período histórico do Brasil, onde que a educação foi profundamente atacada, vilipendiada sobre todos os aspectos, e é preciso resgatar essa educação em outras dimensões. Então, eu coloco isso, que enquanto a escola pública é um projeto de Estado, um projeto coletivo, a escola privada é um projeto segmentado de setores da sociedade, e como diz o professor, na escola pública, os alunos, os professores da sociedade, e na escola privada, na sua grande maioria, são aqueles clientes estabelecidos nas relações de negócio. Bem, pelo tema proposto para esse programa, essa segunda pergunta é bem direta, né? Eu começo pelo professor Maurício aqui em nossos estúdios, depois a Bebel e o Gilson. Professor, quem estuda em escola particular leva ou não leva vantagem na disputa por uma vaga no ensino superior? Porque esse é o objetivo, né? É a educação básica, passar pelo ensino fundamental, ensino médio, até chegar à faculdade. Tem vantagem quem estuda na escola particular ou não? Como tem, né? Existem alguns autores que são bastante críticos em relação a essa instituição social. Porque a escola, na verdade, ela reproduz aquilo que a sociedade cria, organiza, sedimenta. Então, essa discussão está muito ligada ao patrimônio cultural das pessoas, das famílias. Então, uma pessoa que nasça numa família de bens, que conseguem enxergar os desafios do cotidiano como mecanismos de manutenção de determinados privilégios ou de projeção de determinadas riquezas, vão investir maciçamente na escola privada. E essa escola, evidentemente, tem todo um currículo, tem todo um organograma direcionado exatamente para esse sucesso, que, na verdade, é um sucesso complementar àquilo que já existe na casa da pessoa. Então, assim, sendo muito objetivo na pergunta que você colocou, todos os dados que nós temos colhidos na educação brasileira confirmam exatamente essa hipótese que se torna real, né? O aluno que estuda em escola privada, ele, de fato, tem maiores possibilidades de sucesso para entrarem nas universidades, enquanto que o aluno de escola pública, levando em consideração todo o patrimônio social, político, econômico, ele se sente alijado, desnorteado em relação a isso. Então, infelizmente, esse descompasso para nós é muito real. Professora Bebel, concorda com o professor Maurício? Até mudando um pouquinho a pergunta, né? Parece claro, né, Gilson? Não sei se você discorda, mas parece claro que quem estuda em escola particular leva muito mais vantagem na disputa por uma vaga na universidade, se comparando a quem estuda na escola pública. Quem estuda na escola pública tem alguma vantagem, afinal? Eu acho que tem a vantagem, né, de ter um processo de socialização, um processo de território, de vivência de território, né?
Mas, na verdade, eu acho que, ao inverter a pergunta, eu quero voltar na pergunta e dizer o seguinte, que a vantagem exatamente mora em quem vai ocupar os bancos escolares da USP, da Unicamp, enfim, das federais. Quem é que vai? Serão os filhos e filhas da classe trabalhadora ou serão, né, aqueles que passaram pela iniciativa, pela escola privada? E nós temos que lutar para inverter essa pirâmide, né? Que a pirâmide está invertida, né? A escola pública, ela, por óbvio, ela tem que ser para todos, isso indubitavelmente. Mas nós temos aí, né, a lei de cotas, nós temos, por exemplo, seja porque estudou na escola pública, tem a cota de quem estuda na escola pública, vai para o Enem. Então, foram políticas que eu ainda considero, né, importantes, mas ainda tímidas para resolver o problema da massa, né, que fica fora da universidade, que deveria ser para esses que não podem pagar, né? Então, leva vantagem quem estuda na escola básica privada? Sim, a vantagem de estar à frente, né? Preparado, treinado para passar no Enem, no vestibular, enfim, em qualquer certame. E o das escolas públicas, né? Quando, por exemplo, tem associações que dão cursinhos populares, e se dá um cursinho popular é porque está faltando, né, um complemento de conhecimento para fazer essa disputa na escola pública superior. Então, por óbvio, quem estuda na escola privada tem vantagem, porque é para continuar sendo a elite dominando o país. É isso. E a gente quer o contrário, porque conhecimento é soberania, né? E nós queremos que, aliás, eu costumo dizer que soberania não é só dinheiro, é conhecimento, né? E a gente luta para que nós sejamos um país soberano a partir da garantia do direito de todos e todas, né, estudarem desde creche e pré-escola até a pós-graduação, doutorado, enfim, produzir ciência e tecnologia para o país. Gilson, para a gente fechar esse bloco, a sua opinião, por favor, tem vantagem ou não tem? Olha, eu penso que a pergunta deve ser por que tem vantagem, né? A escola privada, ela atende a um setor da sociedade de classe social que, na sua grande maioria, uma classe social que está no topo da pirâmide social aqui no país, né? Ela atende hoje, na sua grande maioria, uma sociedade, um setor de classe média, média alta e os ricos. E a escola, ela é uma extensão do cotidiano desse aluno. Essa família, ela tem acesso a livros, ela tem acesso a computadores, ela tem acesso a teatro, ela tem acesso a viagens, ela tem um conjunto de acessos que, normalmente, ou na sua grande maioria, os alunos da escola pública não têm. Então, a instituição escola, em tese, ela é a mesma, é o mesmo currículo, né? É a mesma estrutura. Os professores, uma grande parte de professores está na rede pública e na rede privada, então a grande maioria lidam com essas duas dimensões. Então, me parece que a questão sobre a meritocracia, que inclusive isso é muito hoje debatido em setores mais conservadores, da extrema-direita, que defende a tese da meritocracia, tentando comparar a vida de um aluno que mora numa periferia de Belo Horizonte, ou de São Paulo, do Rio, sob as condições sociais que nós conhecemos, e um aluno que mora na Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, ou nos Jardins de São Paulo. Então, eu penso que, para além da discussão da vantagem, nós temos que discutir por que existe essa vantagem. E aí entra o papel do Estado, a Bebel já falou, algumas iniciativas do Estado para poder tentar minimamente equiparar as condições objetivas de vida desses alunos da periferia, da escola pública,
e os alunos de classe média, média alta e ricos que operam nas escolas, que estudam nas escolas dos grandes bairros organizados aí na sociedade, nesse conceito da sociedade. Então, eu penso isso. O porquê? Leva vantagem, mas porque é um conjunto de necessidades que vão ser realizadas para que essa condição seja equilibrada ao longo do processo histórico. Exatamente, essa é a proposta para o segundo bloco. Professor Maurício, professora Bebel, Gilson, é justamente discutir o porquê que existe essa diferença hoje e se tem como diminuir essa diferença, né? Para proporcionar a quem estuda tanto escola pública como particular o mesmo benefício para chegar na universidade. O Aparecido Debate faz uma pausa e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre os desafios do ensino público na preparação dos estudantes para a universidade. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira, falando sobre os desafios do ensino público na preparação dos estudantes para a universidade. Os nossos convidados para o programa de hoje são a Maria Isabel Azevedo, professora Bebel, deputada estadual e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, também é presidente da POESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. O Gilson Reis, coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, diretor do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e membro do Fórum Nacional de Educação. E aqui em nossos estúdios, o José Maurício Cardoso, professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, com mestrado em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Fazer essa pergunta, então, porque esse é o propósito do nosso programa, discutindo o ensino público, o ensino particular para chegar à universidade. O sonho da maioria dos estudantes é entrar em uma universidade pública. O que explica, então, essa contradição entre o que é oferecido na educação básica e no ensino superior pela rede pública, professor Maurício? Lá no ensino público, na educação básica, se tem a dificuldade, falta de qualidade, falta de estrutura nas escolas, mas se visa sempre a universidade pública. O que explica essa contradição? Então, existe... Se há como explicar também, né? Então, essas questões são inexplicáveis, né? Porque, como a professora Bebel e o colega Gilson comentaram, esse deveria ser um projeto, na verdade, de nação, e ele não é. Então, se ele não é, o que acontece, tecnicamente, é inexplicável, né? Mas existe uma parcela da sociedade que estabelece como um projeto de vida, no sentido verdadeiro da palavra, a qualificação no ensino superior. Não é todo mundo, mas é uma parcela considerável. E a sociedade deveria investir nessas pessoas, ou seja, criar oportunidades para que elas pudessem almejar e executar esse projeto de existência. Claro que para isso acontecer é preciso de uma instituição superior à própria pessoa e à própria comunidade, que é o Estado, gerido e administrado por nós, pessoas. O que acontece dentro desse processo, nessa pergunta que você colocou, né? Deveria ou deve existir diferenças em termos de concepção de qualidade desse processo? Não deveria. Tá? Então, na medida, por exemplo, em que a gente faz uma diferenciação entre a educação superior pública e a privada, a gente percebe uma defasagem muito grande em termos de qualidade de conhecimento. Mas isso envolve a nossa primeira discussão, a primeira pergunta que você colocou. Enquanto a sociedade não investir maciçamente em produção de ciência e tecnologia, ela estará sempre à ribalta de grandes nações. Então, essa semana, por exemplo, nós tivemos um impacto global fantástico, que foi a criação de um sistema de inteligência por um jovem chinês, e, de repente, você percebe que essa pessoa, a equipe, o startup dessa pessoa, gastou muito pouco para produzir aquilo. Mas a questão não gastou muito pouco para produzir aquilo, é que eles dominavam um conhecimento específico que agora, por exemplo, coloca a China na dianteira da discussão sobre a inteligência artificial. Então, o Brasil, enquanto ele ficar discutindo industrialização ou
neoindustrialização, porque o Brasil nunca foi industrializado de fato, neoindustrialização. Enquanto ele apostar só no agronegócio, ele estará se condenando, entendeu? E grande parte dessa inteligência, dessa criatividade científica e tecnológica passa exatamente pelo ensino superior. Então, existem diferenças? Não. Se você colocar um jovem, uma jovem da escola pública numa instituição superior de qualidade, ela produz. Nós temos dados que provam isso para nós. Então, o problema nosso é exatamente de direcionamento de políticas públicas de inclusão de alunos de escola pública no sistema de ensino superior. Eu vou deixar o debate com vocês, né, que são mais preparados para estar falando sobre isso. Professora Bebel. A gente não está ouvindo a senhora, só um instantinho, a gente está arrumando aqui o áudio para poder ouvir. Agora sim, professora Bebel, pois não. Vamos lá, eu acredito o seguinte, eu acho que o ensino público básico e que, por conseguinte, vai ter um impacto, né, e me refiro aos estudantes da periferia, do centro, enfim, que são aqueles que estão em vagas de escolas públicas nos estados, sofreu um duro golpe, né, quando tivemos aí uma fragmentação, ou uma quebra, né? Eu vou usar o golpe, por exemplo, dado na presidenta Dilma, né? Por quê? Nós tivemos, e o Gilson faz parte do Fórum Nacional de Educação, e nós debatemos, como há muito tempo não se debatia, ou nunca se debateu nesse país, tanto a educação, quanto foi no período de 2008 até 2014, desde os municípios, os estados, a federação, né? E se conformou num Plano Nacional de Educação. Eu costumo dizer que se este Plano Nacional de Educação, né, e ao mesmo tempo, no período em que tivemos, né, um investimento pesado no pré-sal, e que os royalties do pré-sal, 75%, deveriam ser utilizados, né, para investimento na educação. Eu pergunto para vocês, se tivesse sido utilizado nesse período em que nós tivemos esse retrocesso, nós teríamos avançado ou não? Nós teríamos avançado. Eu arrisco dizer, tá certo, que a presidenta Dilma levou o golpe que levou, porque exatamente essa disputa por uma nova elite, ou pela elite, né, ela se colocou como risco, né, e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que nós nos abriríamos para o mundo, né, com uma verdadeira soberania nacional. Estou o tempo todo dizendo, eu não posso falar, né, em soberania nacional se nós não produzimos ciência, tecnologia, inovação, né, ou se ficarmos dependendo, né, de outros países. Não, você fazer intercâmbios, né, o professor disse, né, do grande feito, né, lá na China, do chinês, né, no que diz respeito à inteligência artificial. Mas eu imagino que, eu tenho certeza que se não tivesse feito essa quebra de ciclo que vinha no investimento da educação, nós estaríamos anos-luz à frente de muitos países, né, e quase chegando aí a uma totalidade de atendimento, né, nas universidades públicas, e assim fazer essa disputa de forma mais justa. Agora, o que nós tivemos foi um recrudescimento, novo ensino médio, que foi velho, né, acabou empobrecendo, ficou uma escola para quem sai do ensino médio, né, que ainda está muito
lento, né? Nós não conseguimos mudar, né, a lei do ensino médio, né, a revogar, na verdade, a lei que institui o ensino médio, portanto, mexeu na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Empobreceu o currículo, isso, por conseguinte, essa geração é uma geração que está pagando o preço, né, de não estar numa universidade pública. Por quê? Nós teríamos uma nova base comum curricular e aí, por conseguinte, nós também teríamos estudantes com capacidade de disputa, né, para o ensino superior. Então, acredito que esse corte, né, essa fragmentação feita, aí a juventude paga um preço, né? Tanto que todos foram às ruas pela revogação, agora estamos na luta pela implantação da Base Nacional Comum Curricular para poder minimamente equalizar, né, o conteúdo da escola pública com o da escola privada no que diz respeito ao ensino médio. Isso é um dado importante de ser, e ele é relevante também, né, para esse debate que estamos fazendo. Gilson, agora é sua vez para a gente fechar esse primeiro bloco. Daí eu acrescento só uma pergunta, tá, Gilson? Quem sai do ensino público está preparado para a Universidade Federal, a Universidade Pública? Gilson, novamente, por favor. Novamente nós temos que voltar na minha avaliação sobre conceituar. A Universidade Pública Brasileira, a partir de um determinado período da história brasileira, que essa elite tomou a decisão de desenvolver o Brasil do ponto de vista industrial, a partir, principalmente, ali do Estado Novo, mas também nos últimos 100 anos, 80 anos aproximadamente, ela colocou na Universidade Pública Brasileira um objetivo: o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós temos nessas universidades brasileiras centros de excelências de pesquisas em todas as áreas, e ela faz parte de um projeto de elite brasileira, elite financeira, intelectual, empresarial e política. E, portanto, essa universidade ela se desenvolveu ao longo do tempo e permanece ainda hoje como um centro de referência para esses setores da elite política e econômica, e ela é de excelência. E ela produz, nos seus ciclos históricos, grandes projetos que foram desenvolvidos pela sociedade brasileira, que vai da aviação, que vai da mineração, que vai de outros setores da própria construção da indústria brasileira, nessa perspectiva. E essa mesma elite econômica e política jamais prestou muita atenção na educação básica, né? O Brasil vai ter a universalização da educação no ensino fundamental já agora nos anos 80, né? Podemos dizer que ainda nós não temos a universalização da educação infantil, por exemplo. Então, essa mesma elite que olha a educação pública e a educação básica para a população mais pobre, não tem esse mesmo projeto. Então, essa é uma contradição estabelecida, porque enquanto 80% dos alunos da educação básica são no setor público, né, discutindo projetos, discutindo financiamento, discutindo um conjunto de questões que faltam a essa escola, né, os outros 20% na educação básica estão no setor privado. E na universidade, no ensino superior, isso altera. 80% está no setor privado e 20% no setor público. Então, essa é uma contradição. Eu falava inicialmente a necessidade de ter um projeto de educação do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, que abarque todo o ciclo educacional nacional, da educação infantil até o pós-superior, para que nós tivéssemos, então, a condição de ter uma educação plena de qualidade e com capacidade de construir um projeto de sociedade diferente que nós temos hoje. Esse é um grande desafio colocado no financiamento, na estrutura, nós podemos falar sobre isso. Em relação ao ingresso de alunos do setor público, é também uma outra discussão. Por exemplo, a USP em São Paulo, em 2023, 53% dos alunos aprovados na USP vieram de escola pública. Hoje, mais de 50% dos alunos da escola pública são ingressos na universidade, agora no vestibular nacional,
promovido pelo governo federal para as universidades públicas federais. É lógico que esses alunos têm dificuldade de disputar os cursos de ponta, vamos dizer, medicina, outros cursos que são mais concorridos. Mas esses alunos hoje estão em todos os cursos, fazem parte do processo educacional da Universidade Pública Brasileira. E conheci agora, recentemente, eu estava no Vale de Jequitinhonha, visitando as comunidades lá nesse final de ano, conheci uma menina, filha de um trabalhador rural, que fez a prova, no Enem, passou em engenharia, uma menina de 18 anos de idade, estuda em escola pública, fez 980 pontos na redação e passou estudando a vida toda em escola pública. Então, nós temos exemplos, milhares e milhares de exemplos que demonstram que também não é esta a verdade absoluta, de que alunos da escola pública são excluídos, porque nós temos grandes escolas, grandes professores, grandes instituições do setor público de educação básica, e na universidade hoje nós temos uma outra situação que está sendo plantada. Vimos isso muito no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, da destruição da universidade pública brasileira, porque não existe um projeto de nação, não existe um projeto de desenvolvimento, não existe um projeto de ciência e tecnologia. Eles cortaram 90% do orçamento de ciência e tecnologia no Brasil, no governo Bolsonaro, por exemplo, e querem destruir. Dizem que a universidade é âmbito de maconheiro, de responsáveis. Então, essa é a disputa aqui na sociedade. Que projeto a sociedade tem para a educação, tanto na universidade pública, no ensino superior, como no ensino básico. E, a partir daí, estabelecer qual o projeto estratégico de nação. Só para vocês terem ideia, eu estava na Embaixada da China, há 2 semanas atrás, nós tivemos uma discussão de um convênio com a educação chinesa. A China hoje tem 840 mil alunos fazendo pós-doutorado em universidades do mundo em todo para poder levar esse conhecimento para desenvolver economicamente, socialmente, a própria sociedade chinesa. Eu pergunto, onde nós estamos? Hoje nós temos no Brasil 60% da educação superior em educação à distância, desqualificada, sem professores. Tem salas de aula virtual que tem 4, 5 mil alunos para um professor ou um tutor. Então, nós precisamos discutir com muito mais profundidade essa responsabilidade da educação e dizer que esses conceitos devem estar sendo colocados na ordem do dia. Então, eu penso que essa educação pública da universidade, ela é acessada pelos alunos da escola pública, do ensino fundamental, da educação básica, e há uma discussão hoje em torno do papel dessa universidade, dos desafios colocados e do futuro dela, porque uma parte da sociedade quer destruí-la, e nós queremos mantê-la viva e ampliá-la para o futuro da sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma, é um debate amplo, né? A gente apenas está iniciando, lançando a semente, porque outros debates virão quando a gente fala de educação, se amplia muito, se amplifica muito, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já para continuar com o nosso debate de hoje sobre os desafios do ensino público na preparação dos estudantes para a universidade. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje destaca os desafios do ensino público na preparação dos estudantes para a universidade. Os nossos convidados para o programa de hoje são a Maria Isabel Azevedo, professora Bebel, deputada estadual e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, também é presidente da POESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. O Gilson Reis, coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, diretor do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e membro do Fórum Nacional de Educação. E aqui em nossos estúdios, o José Maurício Cardoso, professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, com mestrado em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Eu começo pelo professor Maurício. É a nossa última rodada de bate-papo, né? Rendeu muito até agora, muito proveitoso. Outros debates precisarão ser feitos, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu vou fazer essa última pergunta nesse último bloco do Aparecido Debate para a gente tentar fechar esse raciocínio. O que é necessário para uma educação pública de qualidade, professor? A gente está falando aqui de estrutura, fazendo a comparação escola pública, escola particular, corpo docente, enfim, tudo que oferece uma escola, uma oferece, a outra também. Então, essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Qual é o grande elemento que falta, componente que falta para a escola pública? Falta democracia. Quando a educação for democratizada,
há de existir um sistema que não só identifique a potencialidade de um aluno, de um estudante, como também propicia a ele as ferramentas necessárias para que essa potencialização possa acontecer. O dia que isso se tornar fato, a escola será criativa, ela será intuitiva, ela será humanizante, ela será algo muito próximo de nós, muito próximo da sociedade, porque ela vai entender as necessidades da sociedade, porque ela trata, o objeto dela é o aluno, e ela vai conseguir responder aos desafios colocados pela sociedade. Enquanto a democracia for somente uma idealização, ela estará fadada ao fracasso. É o que a professora Bebel comentou. Nós temos uma reforma da educação, do novo ensino médio, que foi tecnicamente uma desgraça para o nosso sistema educacional. Assim como temos as 3 LDBs que também não resolveram o problema. Então, o que falta na história da educação brasileira é a democracia. É o único ingrediente que falta. Professora Bebel, repetir a pergunta: o que é necessário para uma escola pública de qualidade? Aqui eu deixei passar no segundo bloco, mas eu quero aqui deixar ressaltado o nosso respeito pelo professor, seja ele da escola pública, da escola privada, porque é ele que nos ensina, ele que dá as primeiras lições no nosso caminhar até a vida profissional. Então aqui as nossas homenagens a todos os professores. Queria deixar registrado, professor Bebel. Obrigada. Olha, eu vou responder à luz do que nós vivemos, não só no estado de São Paulo, como nesse último período, né, antes da reeleição do presidente Lula, terceira edição, um estado democrático autoritário. É uma coisa meio contraditória dizer isso. E o princípio central para que uma educação, ela, de fato, né, evolua, enfim, é você implantar a gestão democrática, né, em todas as esferas de administração da educação. Não pode ser pacote de cima para baixo, não pode ser cópia de países que já investem pesadamente na educação, aí querem trazer para o Brasil, né? Não pode ser, como tem sido no estado de São Paulo, fazer, por exemplo, de uma conquista, né, histórica que nós conseguimos, que foi a revolução, né, digital, que aí está, tentar fazer com que substitua os profissionais da educação, a tal da plataformização da educação. Não pode. Então, para nós termos uma educação pública de qualidade, nós temos que ter a gestão democrática, nós temos que ter o financiamento da educação, né, aplicando 10% do produto interno bruto, né? Também nós temos que avançar na valorização dos profissionais da educação, né? Fiquei muito feliz com o programa Mais Professores, mas vai fazer sentido ter mais professores se não tiver, por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo, enxugamento da máquina, demite professor em massa, mexe no currículo, né, para poder, enfim, acabar, né, gastar menos. Então, terminando, né, eu sei que eu estou com 2 ou 3 minutos, eu estou acabando o meu tempo, dizer que para mim foi uma grata satisfação estar nesse debate, estar junto com Gilson Reis, né, com quem encontrei, acho que em vários fóruns, né, CUT, CNTE, CONTE, Fórum Nacional de Educação, foram as conferências nacionais de educação, sim, um modelo inédito que esse país fez, né, para construir, eu acredito, num plano nacional de educação com política de Estado, como política de Estado, sendo política de Estado, tem continuidade, portanto, qualquer governante que chega depois deve continuar, e para alterar tem que ouvir a comunidade educacional. São esses os princípios
que eu acredito que nós podemos avançar uma educação pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Costumo dizer que eu sou classista nesse momento porque esses foram alijados de seus direitos. Gilson, para você encerrar, então, tem uma receita? O que precisa ter uma boa escola, Gilson? Olha, muito feliz em compartilhar com a TV Aparecida essa mesa, Bebel, companheira de longa data de lutas, professor José Maurício também, e a TV Aparecida. Eu traria aqui, rapidamente, 5 elementos que me parecem importantes para esta discussão. Primeiro, um projeto político pedagógico consistente. Nós temos que recusar as plataformizações, essas fundações que hoje tentam ganhar bilhões e bilhões da escola pública, tentando impor projetos pedagógicos amplamente vinculados a interesses comerciais e financeiros. Então, um projeto político pedagógico consistente para as escolas públicas do nosso país. Segunda questão, a questão da valorização e da qualificação dos nossos trabalhadores. Formação continuada, formação permanente, valorização através de salários, de carreiras. Não existe escola sem trabalhadores bem remunerados, bem assistidos e bem estruturados para poder dar conta desses desafios que envolvem a educação. Terceira questão, a gente precisa ter gestão democrática. A democracia é o elemento central da educação. A escola é um local da contradição, do saber, das influências e do contraditório. A democracia ela tem que existir em todos os níveis de uma escola e de educação em qualquer lugar, para que a gente tenha condições de desenvolver os projetos de inclusão da sociedade nessa educação. Quarta questão do financiamento. Né? Nós não fazemos a educação de qualidade se não tiver financiamento adequado para atender a todo o conjunto das necessidades. E, por último, estrutura pedagógica e estrutura material. Nós temos escolas no Brasil, uma grande parte delas, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a última pesquisa que nós fizemos, 40% das escolas não tinham biblioteca, não tem laboratórios de ciências, não tem laboratório de química, de física, não tem quadras de esporte uma parte das escolas. Então nós temos sem falar salas de aula, nós temos salas de aula no Brasil que não tem banheiro. Então nós temos uma situação muito precária e é preciso desenvolver um projeto muito forte de estrutura pedagógica e material para a gente poder avançar e ampliar. Então, uma síntese é isso. Projeto político-pedagógico, trabalhadores valorizados e qualificados, estrutura pedagógica e material, gestão financeira e gestão democrática. Esses são os 5 elementos que eu considero importantes e cada um desses temas aqui daria para a gente fazer 10 programas aí com a TV Aparecida e debater cada ponto, cada unidade dessas que são responsáveis, na minha avaliação, para a gente poder avançar nessa educação pública que nós queremos. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo convite e a CONTE e eu estamos à disposição para continuar a aprofundar esse debate no momento em que nós temos que tomar muitas decisões e muitas atitudes. Por exemplo, está na Câmara dos Deputados o Plano Nacional de Educação, paralisado desde o ano passado. Está na Câmara dos Deputados o Sistema Nacional de Educação, que não avança. Nós temos um presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, um deputado aqui de Minas Gerais, um tal do PL, eu nem vou falar o nome dele, porque eu não gosto muito de divulgar o nome, que hoje não tem nenhum interesse, nenhuma vontade de avançar a educação brasileira. Então, é preciso discutir politicamente também para a gente poder avançar nessa educação pública que nós defendemos. Tá vendo? Vocês administraram tão bem o tempo que até sobrou um tempinho para esse terceiro e último bloco. Então agora eu vou pedir para ser rapidinho, porque eu não estou me aguentando para fazer essa pergunta. Na verdade é para deixar uma mensagem, mas daí é rapidinho mesmo, menos de 1 minuto, tá combinado? Professor Maurício, professor Bebel e Gilson, é menos de 1 minuto agora para cada um. Que mensagem, professor, deixar para o estudante que agora está nos assistindo, está na escola pública, vislumbrando o futuro dela em relação principalmente à Universidade Pública Federal? Tem condições? Depende só dele? Depende da escola? O que ele tem que fazer para chegar lá para realizar seu sonho? É preciso estabelecer um propósito. Esse propósito é por meio, então, do esforço, da necessidade, da oportunidade, acessar o ensino superior. Não dar bola para aquilo que é falado, que seja contrário a isso, e estudar muito. Né? A gente precisa incentivar as pessoas, os estudantes, a apostarem de que esse esforço ele pode ser real, ele pode ser viabilizado
para que a educação superior seja também uma condição para a sua existência. Professor Bebel, rapidinho, né? Porque esse é o propósito nosso também, o nosso compromisso com quem está em casa assistindo, deixar essa mensagem de que é possível, sim. É verdade que o poder econômico, ele determina, mas não permitir que o poder econômico, a juventude, né, ela se unifique de tal maneira que o poder econômico ele não determine onde ele tem que estar. Não, ele tem que lutar junto com os professores para estar onde é de direito, né? E o direito deles é estar em bancos escolares públicos providos pelo Estado, né? E ir para a universidade, né? Eu costumo falar muito para os estudantes. Às vezes, todo mundo acha que só ir para a universidade tem que ser médico. Não necessariamente, mas ser o melhor em tudo, né? E para ser o melhor, tem que ter muita luta, muita perseverança, né? Para a gente vencer essas barreiras, que ainda temos que enfrentar no Congresso Nacional, no Conselho Nacional de Educação, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Professor Bebel, Gilson, mas rapidinho, tá? Vamos lá. Eu quero dizer o meu otimismo, eu sou otimista sempre. Sim. Esses alunos têm potencial, têm condições, têm qualidade, têm grandes professores das escolas públicas do país que dedicam sua vida à educação. A passar no vestibular não reduz a sala de aula, reduz a conhecimento, os contatos, a capacidade dele de interagir com outros setores através de outras formas, como a internet, outras formas. Então, a prática é o critério da razão. E nós temos hoje, através do Censo da Educação Básica Brasileiro, a identificação de que milhares de alunos da rede pública ingressaram em universidade pública, formaram e estão praticando as suas profissões. Então, estudar, trabalhar, batalhar e construir, juntamente com seus familiares, a sua família, os seus amigos, o seu entorno, esse projeto educacional, que eu tenho certeza que todos eles têm essa qualidade, essa dimensão para poder alcançar os objetivos travados em suas vidas. Então, é desafiador, mas é necessário e importante a gente poder dizer que isso é fundamental e é possível chegar a esse sonho. E que a educação seja sempre um instrumento de transformação. Agradeço muito ao professor Maurício, ao professor Bebel e ao Gilson. E assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias, os bastidores da programação, você aí pode sugerir temas para a gente debater toda a terça-feira aqui na TV Aparecida. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Desejo para você uma boa noite, um ótimo descanso. Até a próxima.